Tenho em minhas mãos este livro, Negócio Fechado: Como superar objeções, contornar resistências e negociar melhor em vendas. É de Raul Candeloro, da empresa Venda Mais. E esse livro me acompanha, é um livrinho de bolso. E eu quero colocar para vocês algumas situações que ele coloca aqui neste livro e comentar com vocês para que a gente possa entender porquê dos nossos resultados com vendas, né? Então, aqui ele diz o seguinte: é tudo uma questão de percepção. Tenha orgulho da profissão de vendedor. Vender não é bico. Embora existam por aí milhares de pessoas que estão vendedoras, se você não se sente à vontade sendo chamado de vendedor, já começa morto. Vender é movimentar as riquezas da sua empresa e do seu país. Os vendedores são locomotivas do progresso na nossa economia. Por que se envergonhar? Por causa da imagem errada que algumas pessoas têm daquele vendedor picareta. Pois a melhor maneira de combater isso é ser ainda mais profissional e eficiente. Dê o exemplo e faça a sua parte com orgulho. Muita gente pergunta qual é a minha ocupação principal. Olha, se eu for colocar por tempo de serviço, por mais tempo eu fui administrador de empresas, mas como eu me identifico é como um profissional de vendas. Então eu me identifico muito mais como um profissional de vendas, como um gerente, como um administrador, como um gestor. Eu não tenho problema com essa profissão. E se você exerce a profissão de vendas, a dica que a gente quer compartilhar nesse vídeo é: honre, respeite, ressignifique para você o que é essa profissão de vendedor. Porque é fato que nada ocorre sem que aconteça uma venda. Então o profissional de venda, ele é o profissional que vai fazer com que a economia do país, que a economia do Brasil, que a economia da sua cidade movimente, que ela aconteça, que ela exista. Então tenha assim, para combater aquela imagem errônea que as pessoas têm com o vendedor, aqueles vendedores mascates, que eles chamam assim, aqueles picaretas, né, que vendem uma coisa e entregam outra, que fica insistindo para que você pegue um produto que nem se preocupa se aquilo vai ou não fazer diferença para a sua vida. A única maneira de fazer o combate sistêmico disso é sendo um vendedor profissional. E eu me torno um vendedor profissional quando eu estudo, quando eu pesquiso, quando eu analiso. E eu estudo o quê? O vendedor, ele tem que ser eclético. Das profissões, talvez é a que mais exija uma visão sistêmica da pessoa. Então você tem que estudar comportamento humano, você tem que estudar os produtos que você vende, você tem que estudar o mercado, a economia, você tem que estudar questões emocionais, você tem que estudar os seus clientes, seus anseios, seus desejos. Enfim, você tem que se aprofundar, você tem que saber matemática financeira, você tem que saber lidar com relacionamento, você tem que saber lidar com as diferenças, inteligências que tem. Então a dica desse vídeo é: transforme-se em um profissional de vendas, fazendo treinamentos, assistindo a vídeos como esse, levando esta profissão a um outro nível. Não tenha vergonha de vender. Tudo no mundo, para acontecer, precisa que a figura de um vendedor esteja presente, que uma venda aconteça, que uma negociação aconteça. Portanto, a dica de hoje que eu deixo para vocês é deste livrinho aqui, chama Negócio Fechado. E a dica de hoje é: tenha orgulho da profissão de vendedor. Vender não é bico, embora exista por aí milhares de pessoas que estão vendedoras. Se você não se sente à vontade sendo chamado de vendedor, você já começa morto. Vender é movimentar as riquezas da empresa, é movimentar as riquezas do país. Os vendedores são as locomotivas do progresso da nossa economia. Por que se envergonhar? Por causa da imagem errada que algumas pessoas têm daquele vendedor picareta? Pois a melhor maneira de combater isso é ser ainda mais profissional e eficiente.
dê exemplo e faça a sua parte com orgulho. Seja um vendedor profissional, seja um profissional de vendas. Sucesso!